Quem trouxe a palavra ou seu smartphone, abra comigo Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. A promessa que vamos falar hoje é que Jesus declarou que antes da sua volta, Ele ia preparar um povo diferente. Ele ia levantar uma igreja gloriosa. Ele ia trazer para levantar essa igreja um avivamento. E eu quero falar que essa promessa de uma igreja gloriosa, assim como as outras promessas que o Senhor falou, elas vão se cumprir sobre a terra. E não só sobre a terra, vão se cumprir neste lugar. Vão se cumprir na tua vida e vão se cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Efésios 5, 25 a 27. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Eu quero falar que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o relacionamento mais íntimo que pode acontecer aqui na terra, que é do homem com a sua esposa. E quando ele fala desse relacionamento, ele traz algo muito superior, que ele começa a falar Cristo e a sua igreja. E ele fala: maridos, amem como Cristo. Meu Deus, que desafio é para nós, esposos e maridos. Quando nós olhamos, é quase uma missão impossível para nós, amar como Cristo amou. O interessante é que a palavra fala como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero falar que a primeira coisa desse texto está falando o que ele já fez, o que Jesus já fez, o que já está consumado. Ele já amou a sua igreja. Ele já amou a sua igreja. A igreja aqui, a palavra é eclésia. E a eclésia são aqueles que saem da sua casa para um ajuntamento solene, para deliberações em prol do reino de Deus. A eclésia era algo que já existia nos gregos. Os gregos já tinham a sua eclésia. Eles saíam para a deliberação em prol da cidade. E Jesus falou: eu vou ter a minha eclésia. Então, na verdade, a eclésia é o povo que entende que nós temos que nos ajuntar para adorá-lo. Temos que estar juntos para servi-lo. Temos que estar juntos para congregar. Eclésia, você não é eclésia sozinho, você é eclésia juntamente com seu irmão. Nós vemos que hoje há um movimento muito grande dos desigrejados, o povo que não gosta de igreja, fala: eu amo a Deus, mas não amo a igreja, não é assim? Mas a palavra é daqueles que saem da sua casa para estar junto com os irmãos, para deliberação em prol do reino de Deus. Até no tempo de Jesus, Hebreus 10, 25, fala: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Já tinha um movimento dos desigrejados lá na época de Jesus. Você pensa que é só hoje que o povo é rebelde? Já tinha um movimento que não gostava de igreja, mas falava: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não congrego. Mas a igreja é aqueles que congregam, porque é no congregar que o Senhor está e estará preparando essa igreja gloriosa. O interessante é que fala como Cristo amou e se entregou por ela. Eu quero que você preste atenção, cada detalhe da Bíblia é um detalhe importante. Não fala como Jesus, mas como Cristo. Por que Cristo? Cristo está falando
da autoridade messiânica, da autoridade divina de Jesus, como Cristo. Cristo é o ungido, o Messias. Não fala Jesus, como Jesus amou, mas como Cristo amou. Por que isso? Porque como Cristo amou, é como Jesus, com toda a capacitação divina, Ele amou o seu povo, e Ele a si mesmo se entregou por esse povo. Porque um Jesus com toda a capacitação divina, como Cristo, Ele poderia ter salvo de outra maneira, Ele poderia ter tocado de outra maneira, Ele poderia ter dito uma palavra e o povo tinha se convertido. Ele poderia ter usado os recursos de fora da sua divindade para alcançar o coração da sua igreja. Mas não fala que Ele deu algo de fora, fala o Cristo, que tinha poder para fazer qualquer coisa. Ele não deu algo de fora, Ele a si mesmo se deu. Ele se entregou por amor. É algo muito profundo isso, porque Ele poderia dar o presente que for, Ele poderia fazer o milagre que for, Ele poderia mudar as coisas com um só estalar de dedo. Mas Ele fez, se entregando. O Jesus que tinha poder para fazer qualquer coisa, o Cristo, amou, entregando a si mesmo lá na cruz. Isso é amor de verdade. É mais do que dar dinheiro, é mais do que dar presente, é mais do que fazer algo. É fazer algo interno, é se entregar por dentro, é entregar a própria vida, onde Ele morreu para mostrar o quanto Ele amava você e o quanto Ele amava a mim. E toda essa obra da cruz é algo que já aconteceu. Ele já se entregou na cruz. E Ele se entregou na cruz. E a palavra fala aqui, continuando, para dois propósitos. Para um propósito que nós estamos vivendo e um objetivo final. Para quê? Com o objetivo de quê que Ele se entregou naquela cruz? Para santificá-la. Para santificar a sua igreja pela purificação da água, pela palavra. Versículo 26. Então o objetivo de Jesus ir para a cruz não foi apenas você congregar, não foi apenas você estar junto, do povo de Deus, não foi apenas você ir para o céu algum dia. Ele se entregou naquela cruz com o objetivo de te santificar, de te separar das coisas do mundo, das coisas profanas, de separar do pecado e te aproximar da santidade, da verdade de Deus. Santificar é isso, é separar do pecado e aproximar da santidade, é separar das trevas e aproximar da luz, é separar do egoísmo e aproximar do amor, é separar da adoração das coisas para adorar somente a Deus, é o verdadeiro Deus. Isso é santificar. Santificar é consagrar, é dedicar totalmente a alguém. Então você foi salvo, você foi amado, Jesus se entregou por você para te santificar, e isso é um processo contínuo. Esse propósito que Ele revela depois da cruz é um processo contínuo. Nós estamos no processo, no objetivo agora de sermos santificados. Santificado de que forma? Purificando essa igreja pela lavagem, pelo banho da água, pela palavra. É uma igreja que vai ser separada do mundo, sabe que jeito? Tomando banhos de verdade, banhos de Bíblia, banhos de palavras que são trazidas dos céus, banhos de edificação, de exortação, banhos de palavras que vão mudar a tua mente, mudar a tua maneira de ver o mundo, a tua cosmovisão, banhos que vão tirar toda a sujeira, toda a mentalidade que estava
cheia de fortalezas, de sofismas, de altivez, que era contra a verdade de Deus. Deus vai quebrando tudo isso, vai tirando toda essa sujeira, com um banho de palavra, com um banho de água da palavra. Essas sujeiras, essas contaminações, a igreja vai sendo santificada por banhos. Cada dia tem um banho, cada culto é para ser um banho, cada momento de devocional é para ser um banho, cada momento que você entra no teu quarto secreto é para ser um banho da água pela palavra. A palavra aqui, queridos, não é logos. Logos é palavra e rema é palavra no grego. Logos é a palavra escrita, rema é a palavra proferida por viva voz. Então, o logos de Theos é aquilo que foi escrito de Deus, ou escrito sobre Deus. O rema de Theos é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus está falando a viva voz. Então, fala que nós somos lavados não por ler sobre Deus, mas de ouvir o próprio Deus, de ouvir a sua voz. Queridos, eu quero falar para você, não é com a tua mente que você é lavado com o teu espírito. Você é lavado quando você entende que a palavra do Senhor, ela foi escrita, sim, para nós conhecermos a vontade de Deus, mas ela foi escrita também porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Deus, Ele quer constantemente falar conosco. É o rema de Deus, é a palavra que Deus está falando comigo e com você. Essa palavra é a palavra que nos dá um banho, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, para cumprir o propósito da cruz. Porque o que Ele fez na cruz está consumado, mas agora Ele continua santificando, através de palavras que Ele vai falando comigo e com você. Quem ama ouvir a voz de Deus aí? Quem quer ouvir a voz de Deus hoje falando com você? Quem quer ouvir Deus te falando palavras de encorajamento? Quem quer ouvir Deus te exortando hoje? Aleluia, glória a Deus. Oh, porque muitas vezes nós queremos ouvir Deus, mas queremos ouvir só aquilo que é bom, só aquilo que não mexe com a nossa estrutura, não tira a gente da zona de conforto. Mas Deus, quando Ele quer me lavar, Ele vai mostrar onde está sujo, para purificar no banho, que Ele vai falar assim: filho, vou ter que esfregar porque está sujo demais hoje, vou ter que virar o lado da bucha, vou ter que passar com o lado mais áspero, porque eu vou te dar um banho e vou tirar essa mancha de você, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E objetivo final, Efésios 5, 27. Então o propósito é para santificar, é com o objetivo de santificar. Mas qual que é o propósito final? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. O propósito final é Ele apresentar para Ele mesmo, é Ele aproximar para Ele uma igreja, é Ele trazer para perto uma igreja, é Ele olhar nos olhos de uma igreja, é Ele fazer com que um povo, sabe, chegue tão perto dEle, que vai ver a face dEle, e Ele vai olhar para esse povo e vai falar: está do jeito que eu queria, eu fiz o que era para fazer em você, e agora eu estou trazendo você, eu te preparei e te trouxe diante da minha face. Você está agora do jeito que eu quero. Esse é o objetivo final, e é uma promessa, é uma palavra declarada, é uma bênção que se cumprirá.
que Ele vai colocar diante da face dele, diante dos olhos dele, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja sem defeito, uma igreja maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Ele falou que vai fazer, gente, então Ele vai fazer. Amém? E eu quero falar agora que existe aqui 5 qualificações que Ele fala que vai colocar nessa igreja. 5 áreas que Ele fala que vai colocar nesse povo, que Ele vai prepará-los e vai apresentar para Ele, vai trazer para Ele essas vidas com essas qualificações. O interessante é que toda a ordem na Bíblia, toda a sequência na Bíblia, ela tem um significado. A sequência na Bíblia, ela mostra uma ordem de prioridade. Quando, por exemplo, põe a lista dos apóstolos, nome dos apóstolos, e tem uma ordem, é porque é uma ordem de prioridade, de sujeição, é uma cadeia de hierarquia. Nós vemos que quando Paulo começou a fazer as suas viagens missionárias, já foi falado aqui, era Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Depois, lá na frente, era Paulo e Barnabé. Começou com Pedro sendo citado primeiro, sempre. Daí depois, lá na frente, foi colocado Tiago, Pedro e depois João. Tiago foi citado por quê? Porque mudou a cadeia de hierarquia. O que eu quero dizer? Se aqui vai falar de 5 qualificações, de 5 virtudes, é porque uma está sobreposta à outra, como se fosse uma escadaria, que depende da primeira para subir a segunda. É uma estrutura que para fazer o piso superior tem que fazer primeiro a estrutura de baixo. É uma sobre a outra. São 5 qualificações que tem uma sequência, tem uma ordem. E qual que é a primeira qualificação da igreja que Ele vai apresentar para ele? Qual é a primeira, gente? Uma igreja repreensível é por último. Qual que é a primeira qualificação? Uma igreja, fala bem alto, gloriosa. A primeira qualificação é que é uma igreja gloriosa. Meu Deus. E depois é uma igreja sem mácula. Depois é uma igreja sem ruga. Depois é uma igreja santa. E no final uma igreja sem defeito. Então nós vemos que existe uma ordem, uma sequência de prioridade mesmo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, dessa promessa, e agora sobre a igreja gloriosa. A palavra gloriosa aqui, ela é endoxo. A palavra grega significa endoxo. E endoxo é tomado pela glória. Gloriosa é uma igreja tomada pela glória. João 2,11 fala assim: Jesus manifestou ali a sua glória em Caná da Galileia. Manifestou a sua doxa. A doxa é glória. Com aqueles sinais, e os seus discípulos creram nele. Então, quando ele manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Doxa, para nós entendermos, fala de brilho, de resplendor. Doxa, a palavra grega, fala de majestade divina, de natureza de Deus. Então, quando fala uma igreja gloriosa, é uma igreja que está envolvida com a natureza de Deus. É uma igreja onde está se manifestando um brilho, um revestimento, uma luz, um resplendor sobre ela. É uma igreja que algo sobrenatural ela está carregando, é uma luz sobrenatural que ela está carregando, e essa luz sobrenatural faz parte de manifestações da natureza divina. Coisas que você não pode fazer, que você não pode viver, mas que vai estar sobre mim, que vai estar sobre você, porque sobre a igreja vai estar a glória de Deus.
o brilho da glória de Deus, da natureza divina de Jesus sobre nós. E a primeira coisa que ele fala é que sobre essa igreja que ele vai preparar, ela tem que ser gloriosa. Para nós entendermos um pouquinho, para nós conseguirmos assim ter uma compreensão, Ageu 2:9 tem aquela frase que a gente gosta muito: a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Vocês são bons de Bíblia, viu? Que bênção, glória a Deus. E quando fala de casa, não estava falando só do templo que estava sendo levantado, o templo de Zorobabel, que depois foi reconstruído por Herodes, ou o templo que vai ser levantado para o reino milenar, e até mesmo o templo que vai ser levantado para a grande tribulação. Não está falando do templo, dessa casa. Está falando de uma glória que ia entrar na casa. E essa glória que ia entrar na casa aconteceu quando Jesus falou: vocês vão destruir esse templo, em 3 dias ele vai ser levantado, falando do seu corpo. E quando ele enviou o Espírito Santo, ele falou: vocês agora são a minha casa, vocês são o meu santuário, vocês são a minha morada. Então, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, automaticamente a Trindade veio sobre nós, lá em Pentecoste, e o povo de Deus passou a ser morada do Deus vivo, casa do Deus vivo. E a promessa é que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Então há um comparativo. E o comparativo que nós temos, para a gente entender o que nós vamos provar, o que essa igreja gloriosa vai provar, o comparativo é você ler o livro de Atos e estudar a história da primeira igreja. Por quê? Porque fala que vai ser maior do que aquilo. Jesus, quem fica empolgado aí? A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. A igreja primitiva, ela cresceu de uma forma tão bombástica, que a palavra do Senhor fala que no ano 313, Constantino, imperador do Império Romano, ele se rendeu e ele falou: não, o cristianismo vai ser a religião oficial de todo o Império Romano. O que era o cristianismo? O cristianismo era só uma facção do judaísmo. Muitas vezes eles confundiam até o cristianismo com o judaísmo. Mas por que cresceu tanto? Cresceu, sabe, tomou todo mundo civilizado da época, foi tomando os povos, tomando as nações. A igreja cresceu de uma forma poderosa. Mas qual que é o segredo dessa igreja que cresceu? Foi a glória da primeira casa que fez ela crescer. Quando nós olhamos hoje e nós perguntamos assim, quais os benefícios para ser um cristão hoje aqui na terra? Daí a pessoa, para congregar, para fazer parte da eclésia, a pessoa ela fica perguntando assim: o que eu vou ganhar? Será que tem ar-condicionado? Será que tem uma estrutura para os meus filhos? Será que vai ser um banco confortável? Será que vai ser uma palavra que eu gosto? A gente fica assim, vendo o que a gente vai ganhar para congregar. E às vezes mesmo congregando, nem dizimamos num lugar tão confortável que a gente escolheu para ficar. Sabe qual que eram os benefícios que a igreja primitiva tinha quando eles se convertiam? Os benefícios que eles tinham na terra. Sabe qual que eram os benefícios? Falou: você quer ser cristão? Então tá, se você quer ser cristão, você vai ser perseguido, seus bens serão tomados, você vai ser deserdado da sua família, você vai ser morto à espada, você vai tornar as tochas nas cidades de Roma, queimado vivo, queimando a noite inteira. Vocês vão para o Coliseu,
Porque vocês estão adorando alguém que vocês chamam Deus, e só podia ter um Deus que era César, só podia ter um rei que era César. Então quem adorasse um outro Deus, um outro rei, tinha que ser morto. Então a proposta que a igreja primitiva tinha para ser eclésia era o seguinte: vocês vão perder os seus bens, vai ser tomado, espoliado os seus bens. Vocês vão ser perseguidos e mortos. Quer ser cristão? Todo mundo queria. Todo mundo queria. Por que, gente? Porque havia uma diferença. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que na história da igreja, a igreja crescia de uma forma poderosa. Porque cada discípulo, quando nós olhamos a história, cada discípulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Cada discípulo de Jesus, eles andavam por toda parte, eles curavam os enfermos, eles libertavam as pessoas, eles faziam milagres. Cada discípulo de Jesus tinha e carregava com eles um DNA de ser um povo apaixonado pelos céus, esperando o retorno de Jesus. Um povo que não amava a própria vida, mas amava mais a Deus do que a si mesmo. Os discípulos de Jesus aprenderam que o Espírito Santo era uma pessoa, e eles andavam cheios do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, indo para as arenas cheios do Espírito Santo. Morriam adorando, morriam louvando com as suas famílias, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém segurava essa igreja. Por quê? Porque tinha provas incontestáveis que Jesus estava no meio deles. Tinha sinais, tinha prodígios, tinha libertações. Na época do cristianismo havia muitas religiões, muitos deuses, infinitos deuses. Por que que o cristianismo venceu e convenceu todos? Porque Deus fazia milagres através do seu povo. Deus se manifestava de forma gloriosa através do seu povo. Os sinais acompanhavam aquele povo de uma forma tremenda e poderosa. Queridos, essa é a verdade da igreja primitiva. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que lá em Marcos 16 fala: quem crê e for batizado será salvo. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos todos profetizarão. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O que eu quero dizer? Eu vou tentar explicar o que é isso. Quando a pessoa aceita Jesus, no mesmo dia ou no outro dia, ela já pode falar em línguas, ela já tem autoridade para expulsar demônios, ela já pode impor as mãos, curar os enfermos. Quem crê no Evangelho já tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos. Nós não acreditamos nisso, mas a igreja primitiva acreditou nisso. Eu quero falar para vocês que Deus ele está esperando um posicionamento maior, que a gente creia que nós temos muito mais do que acreditamos, que os sinais é para os nossos dias, que as curas vão ser uma normativa da igreja, que os milagres vão retornar para o povo de Deus, que os batismos e os dons serão distribuídos, que Deus vai usar cada membro da sua igreja no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não sou referencial, mas eu quero falar um pouquinho da minha história. Antes de eu me batizar, eu já expulsava o demônio. Eu expulsava o demônio antes de eu me batizar. Deus me fez, sabe, estar com pessoas possessas que eram de terreiros. E ali expulsei demônio, sozinho muitas vezes, antes de eu me batizar nas águas. Antes de eu me batizar, eu saí impondo as mãos no povo para orar com o povo. E eu vi muita gente sendo curada antes de eu me batizar. Antes de eu me batizar, eu
recebi a linguagem de oração no Espírito, que eram as línguas estranhas, antes de eu me batizar. 2 meses depois que eu me batizei, eu estava pregando numa igreja. 3 meses eu estava fazendo o fechamento do ano numa igreja, aqui em Maringá. Eu sei que quem ouviu minha primeira pregação, a Nair estava lá quando eu preguei a primeira vez, né, a Nair, prima. Ela falou, Kleber, você pregou mal. Eu entrei num texto, porque na verdade, além de ser novo convertido, tinha 2 meses de batismo, eu tinha aquele negócio que Deus tinha que falar. Então eu fiquei orando, e daí um vento veio e abriu a Bíblia, em Jeremias 24, que falava sobre os figos bons e os figos ruins. Até hoje eu não entendo esse texto, você imagina. E eu comecei a pregar os figos bons e os figos ruins, e eu não sabia nem o que estava falando. Mas vamos orar. Aí daqui a pouco eu fiz apelo, comecei a orar com todo mundo. Orar eu sabia. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês, e eu tinha 17 anos na época, por isso que é bom, né? É bom a gente ter pouca idade, que a gente não tem juízo. Mas com 18, 19 anos, eu comecei um culto. 19, 20 anos, eu tinha um culto. 92, 93, com algumas pessoas e alguns jovens. E eu era o líder dessa moçada toda. E o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal começou a se converter, gente batizada com o Espírito Santo. E para mim, o povo que se aceitava a Jesus podia orar com os outros, podia impor as mãos, podia curar os enfermos, podia profetizar. Sabe o que aconteceu? Deus começou a usar essa galera toda. Desse culto, tem quase 20 pastores hoje, do culto de 93. Tem quase 20 pastores hoje. Mas era meninada que aceitou Jesus hoje, amanhã você ora. Amanhã você impõe as mãos, amanhã você busca de Deus. E nós orávamos para eles receber os dons, orávamos para eles receber o poder. Mas hoje parece que a gente nasce de novo dentro da igreja e não enxerga a herança que nós temos. Parece que a igreja é um grande berçário que a gente colocou os bebês na criogenia, congelamos os bebês. Daí deixa os bebês congelados e eles ficam congelados lá. Depois de uns 5 anos a gente olha para um bebezinho e fala assim, ó, acho que dá para descongelar esse. Daí descongela aquele. Agora você pode fazer alguma coisa. Enche de medo. Enche de sentimento que não pode fazer nada. Enche de pré-requisito. Enche de separação entre o clero e os leigos, como foi que a Igreja Católica fez. E deixa o povo assim, achando que eles precisam que alguém faça algo por eles. Quando o Deus Todo-Poderoso veio habitar em você e te chamou para te dar experiências gloriosas, para te levantar cheio do poder de Deus, para te capacitar, para te usar com poder e maravilhas. Primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que sair desse berçário e falar, Jesus, o Senhor pode me levantar como um povo glorioso, como um homem glorioso, uma mulher gloriosa. Eu quero estar cheio dessa glória, eu quero estar cheio desse revestimento, eu quero o teu sobrenatural, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, eu vou expulsar os demônios. Meu Deus, eu aprendi que o demônio tem medo da gente. Eu morria de medo dos demônios, porque desde 3 anos de idade eu via demônio. Você imagina, dormia agarrado na cama, com medo de algo sair debaixo da cama, porque eu via. Mas quando me converti, eu continuei com medo, mas eu começava a orar. E quando eu começava a orar, o demônio saía. Eu falava, você tem medo de mim, filha da mãe. Já mudou agora o negócio. E daí acabou. Você que tem medo de mim. Eu com a boca aberta, no nome de Jesus, quem corre é você. Retaliação, meu Deus do céu. Será que o Todo-Poderoso que habita em mim vai deixar o diabo me picotar todo? Porque eu estou libertando vidas que estão debaixo de sofrimento. Porque eu estou curando pessoas que estão sentindo dores.
Porque eu estou intercedendo por famílias que estão debaixo de obras da maldade? O Todo-Poderoso vai deixar o diabo me picotar todo? Não! Quem vai ser picotado é o inferno, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja chamada para ser igreja gloriosa, um povo poderoso. Eu fico feliz, nós temos feito aqui um curso de ensinando a ouvir a voz de Deus, ensinando a curar os enfermos, e a igreja tem participado. Pessoas vêm e perguntam, além do curso: pastor, como é que é? Como é que é curar os enfermos? Como é que acontece? Como é que é ter visão? De ver que tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente que quer aprender, que quer fazer igual, e vão fazer igual, porque Deus chamou todos nós. Os milagres têm acontecido hoje, eu tenho visto milagres todos os dias, e eu quero ver milagres maiores, e eu quero ver Deus te usando. Eu não quero ser usado sozinho nessa igreja. Deus vai te usar poderosamente, porque Jesus falou: eu vou preparar, eu vou levantar, eu vou trazer a minha glória para o meu povo ficar glorioso. Eu vou apresentar uma igreja gloriosa. Amém? Depois da igreja gloriosa é que vem a igreja de caráter. Olha só que diferença. Primeiro enche a igreja de poder, depois começa a trabalhar a conduta moral da igreja. Porque vai falar a igreja gloriosa, e o segundo ponto da igreja é uma igreja, ponto 2, sem mácula, sem mancha. Sem mancha na conduta moral. Por quê, queridos? Se eu estou cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai me ajudar nesse processo de purificação. A igreja que o Senhor vai preparar vai ser uma igreja que Ele vai tirar as manchas, vai tirar aquelas máculas, aquelas coisas que ainda mostram que o mundo ainda está impregnado na minha vida, na tua vida. Mas Ele falou que Ele vai tirar, Ele vai preparar, Ele vai apresentar, Ele vai tirar. Ele falou: a minha noiva vai ser sem mancha, uma conduta moral lavada. Mas quem que Deus lava? Agora a pergunta que eu fiz é: quem que Deus limpa essas manchas? Alguém que tem um coração quebrantado, alguém que está aberto para Deus com o coração quebrantado. Alguém que se aborrece quando está sujo. Tem gente que gosta de ficar sujo, gosta de dormir sem tomar banho. Tem gente que gosta de dormir suado. Eu não vou perguntar não, que eu não quero que você levante a mão, tá? Mas eu não gosto. Se estiver sujo, suado, eu tomo um banho, nem que for 1 minuto, para tirar aquela sujeira, tirar aquele suor. Imagino lá na Europa que eles não gostam de tomar banho. Meu Deus, que coisa horrível. Por quê? Porque na verdade o povo de Deus, não que ele não vai ter mancha, mas ele, quando se manchar, ele tem um coração quebrantado, ele cai aos pés do Senhor, ele pede o banho de novo, porque Jesus prometeu que nos daria um banho de água pela palavra todos os dias. Ele tem uma palavra viva, ele tem algo que ele fala comigo, que ele fala com você. A hora que a sujeira vier, ele vai falar: filho, tira isso. Filha, se arrependa. E quem tem um coração sensível e quebrantado, ele vai ficar sem mancha, sem mácula, no nome de Jesus. Terceiro ponto, sem ruga. Oh meu Deus, como é que faz? A gente fica velho, como é que não vai ter ruga? Mas aqui é ruga espiritual, viu gente? Porque tem uns idosos que não tem ruga não. Eu sei que não tem ruga no mundo espiritual. Porque a ruga está falando realmente quando a gente enrijece, quando a pessoa quando está mais velha, ela tem ruga, é verdade. E a característica da pessoa que está mais velha é que ela é mais sistemática, mais cheia de toque, mais cheia de mania, mais inflexível, não gosta de mudança, não gosta que tire as coisas do lugar.
não gosta que mexe no quarto dela, né? Quanto mais velho a gente fica, eu tenho meus travesseiros, eu tenho meu jeito de dormir. eu tenho minhas manias. Você vai tendo mania. Eu falo, puxa, quando eu era novo não tinha mania nenhuma. A gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de mania, cheio de coisa. Por quê? Porque a pessoa mais velha, ela vai se tornando uma pessoa mais inflexível, teimosa. Perdão, tá? Pelos velhos eu também me coloco. Eu não sou velho, mas eu já sou meio teimoso em muita coisa. Mas quando o Senhor fala que não pode ter essas rugas, Ele está falando o seguinte: quem que não tem ruga? Vamos agora voltar à pergunta: quem que não tem ruga? Só criança e adolescente, até jovem já tem ruga, porque já dá risada, né? A testa, também tem umas ruguinhas já, quem é jovem. Só criança e adolescente que não tem ruga, o resto todo mundo tem. E quando fala que a noiva, a igreja não vai ter ruga, eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com isso? O Senhor falou assim, ó: a igreja que eu vou preparar, ela vai ter um coração de criança. Ela vai ter um coração de criança. Ela vai ter um coração totalmente flexível. Ela vai estar aberta para aquilo que eu quiser fazer. Ela vai estar aberta para as mudanças que eu colocar na vida dela. Ela vai estar aberta para fazer coisas que ela nunca fez. Ela vai estar aberta para obedecer mesmo quando for esquisito, porque ela escuta o pai, e ela tem um coração de criança, e se o pai fala, ela obedece, porque a igreja que Jesus está preparando, não importa a tua idade, você é uma criança diante de Deus. Você é o menino de Jesus, a menininha de Jesus. Amém? Quem gosta de ser a menininha de Jesus, o menino de Jesus aí? Amém? E nós somos o menininho. Eu sou o menininho de Jesus, menininho do Pai. E o que o Pai falar, eu vou obedecer, porque se eu tiver um coração de criança, eu não estou preocupado com circunstância, eu não estou preocupado com reputação, eu não estou inflexível, não estou preso naquilo que eu aprendi. A gente vê pessoas que você vai conversar com ela, tudo vira debate. A pessoa não abre mão de nada. Você vem com argumento, ela nem se abre para tentar te ouvir. Tanta teimosia, tanta ruga que tem, esse infeliz. Não escuta nada. Gente dentro de casa, você vai falar uma coisa, não ouve. Às vezes pode ser até uma adolescente que está com ruga, porque quem não ouve é porque está enrijecido, está inflexível. E nós precisamos ser pessoas abertas, porque Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem surpresas, Deus vai fazer coisa que você nem imagina, Deus vai falar com você. Deus vai mandar você fazer coisa que você nunca faria, se você pensasse com cabeça de gente grande. Mas se você falar, Deus, eu sou o teu menino, eu vou te obedecer. Eu sou a tua menina, eu vou te obedecer, porque eu sou a igreja que não tem um ruga. Aleluia, glória a Deus, amém? Falei que Deus ia exortar algumas pessoas. Tem um monte de gente cheia de ruga aí, pessoa teimosa, que já falou, Jesus, quebra o vaso e faz de novo. Quarto ponto, uma igreja santa. Oh, glória a Deus. Uma igreja santa, consagrada, dedicada. Quando eu perguntei, Espírito Santo, o que é uma igreja santa? O Senhor falou, é o povo que me ama, mais do que qualquer coisa. É o povo que o lema de vida, sabe qual que é? Eu vivo para o teu inteiro agrado. Agrada a Deus? Faço. Não agrada a Deus? Não faço. Porque santidade é uma dedicação, é fazer algo inteiramente para alguém, para ser visto por alguém e para devotar aquilo àquela pessoa. E quando você é uma pessoa consagrada, santa, você está querendo agradar aquela pessoa, você está adorando aquela pessoa, amando e fazendo o que está no coração dela.
Então eu quero falar que a igreja que o Senhor vai levantar vai ser uma igreja que vai querer agradá-lo acima de si mesmo, que vai amar a Deus acima de todas as coisas, que vai amar a Deus acima da sua própria família, que vai amar a Deus acima da sua própria vida, que vai amar a Deus acima dos seus próprios sonhos. Alguém que vai amar a Deus, por isso vai ser santo, porque Deus vai estar em primeiro lugar, e por isso ele vai ser separado, dedicado, santo, consagrado ao Senhor, no nome de Jesus. E a última coisa que fala, que essa igreja vai ser irrepreensível, sem defeito. Meu Deus, pensou? Jesus falou que a igreja vai ser sem defeito. Mas quem que não tem defeito? Mas pensa comigo. Quem tem um coração quebrantado, ele é irrepreensível no sentido de que ninguém pode acusar essa pessoa de nada, porque ela não tem defeitos que são repetidos, ela não tem pecados que são expostos. Não que ela tem pecados assim ocultos só, mas ela não tem aqueles pecados que já são parte dela. Sabe quando você fala assim: fulano tem esse defeito e esse, mas ele também tem essas qualidades, né? Ele também tem isso, aquilo, outro. Essa igreja não vai ser assim. Porque lógico, a gente quer amenizar tudo, e o amor é assim mesmo, é ver qualidade e ver defeito. Mas sabe quando, né, você olha e fala assim: aquela pessoa tem esse pecado e esse pecado, mas é uma pessoa boa de coração. Lá dentro, lá no fundinho, bem no fundo, ela é boa. Mas a gente sempre está ali, sabe, pontuando. Mas a igreja, ela não vai ter essas áreas que são áreas que serão repreendidas, áreas que serão censuradas, áreas que serão vistas, que serão expostas. Esses pecados repetidos, que são visíveis e são expostos, não vai estar nessa igreja. Sabe por quê? Porque esse povo vai chorar por santidade, vai chorar por transformação, e o Espírito Santo, ele vai sarar a tua vida, vai libertar a tua vida, vai quebrar as cadeias. As pessoas podem ver você errando, mas não vão ver esse erro sendo uma característica da tua vida. Porque tem gente que o pecado é uma característica já dele, já é algo dele, já é maledicente já por natureza, já é ranzinza por natureza, já é orgulhoso por natureza, já não impede perdão mais das coisas que faz, porque já é um hábito constante aquele pecado. E aquele pecado às vezes não é só oculto, é visível, todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas a igreja que o Senhor vai preparar, ninguém vai ver esses pecados expostos, porque ela vai ser sem defeito, irrepreensível. A graça vai estar sobre a vida desse homem e dessa mulher. Queridos, eu quero falar que quem falou que isso vai acontecer nos últimos dias, que a última casa vai ser desse jeito, foi Jesus. E se ele falou que vai fazer, é uma bênção que ele prometeu, é uma palavra que ele assumiu um compromisso, é algo que ele anteviu. E ele falou, vai ser assim. E eu quero falar para você, será que você é esse povo? Será que você quer ser essa igreja? Sabe por quê? Porque existe as virgens prudentes e as virgens loucas. E eu falo que a gente tem que deixar o Senhor nos preparar. Por quê, queridos? Porque está chegando o arrebatamento. Não é hora mais de brincar, não é hora mais de endurecer, não é hora mais de ser opaco, não é hora mais de fazer as coisas do seu jeito, não é hora mais de ser uma pessoa totalmente inflexível, não é hora mais de ser uma pessoa que ama mais a si mesmo, a sua família, do que o próprio Deus. Não é a hora mais disso, porque Jesus está voltando. Quando ele fala do arrebatamento, lá em Lucas 17, para nós encerrarmos, 34, ele fala que o arrebatamento vai acontecer simultaneamente no mundo todo. Para uns vai ser de noite, para outros vai ser de manhã, para outros vai ser à tarde. Lucas 17, 34, vai estar 2 numa cama, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Vai estar 2 moendo de manhã, uma vai ser tomada, outra vai ser deixada.
Vai estar 2 no campo à tarde. Um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Os versículos que antecedem, Lucas 17, versículo 28 em diante, vai falar como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, que Deus livrou famílias do juízo. Deus tirou famílias para que eles não provassem o juízo. É por isso que nós somos pré-tribulacionista. Hoje é um movimento que a gente vai passar a tribulação. E eles falam que vai ser como no Egito. Vai vir o juízo sobre o Egito, mas o povo de Israel vai estar junto ali, sendo protegido. Deus não falou, como foi nos dias de Faraó, assim será quando eu voltar. Como foi lá no Egito, não. Como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. E Deus tirou Noé e a sua família. Deus tirou Ló e a sua família. E Jesus, para nos dar uma referência matemática, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. E a história da mulher de Ló é que ela foi chamada pelos anjos para subir para o monte, para Zoar, e olhar só para cima para encontrar Deus. E ela ficou olhando para Sodoma e se transformou numa estátua de sal. Mas quando fala para lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus ele quer fazer uma alusão para nós estarmos olhando para a história da família de Ló. E como aconteceu com a mulher de Ló. Na família de Ló foi chamado Ló, a sua esposa, as suas 2 filhas e seus 2 genros. Os genros, diz a palavra, que debocharam. Ló saiu com a esposa e com as 2 filhas. A mulher no meio do caminho ficou amando mais Sodoma do que amando o encontro com Deus. E ficou no meio do caminho. Foram chamados 6 e subiram 3. Daí, subsequente a lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17, 32, é onde fala Lucas 17, 34. 2 dormindo, tira 1. 2 moendo, tira 1. 2 no campo, tira 1. De novo, matematicamente, 50% sobe, 50% fica. Matematicamente, Jesus ele chega e dá a parábola das 10 virgens, que estão com lâmpadas acesas, as 10. A lâmpada, em Provérbios 20, 27, fala que a lâmpada é o espírito do homem. E o óleo que acende a lâmpada, que traz fogo, é uma representação do Espírito de Deus. Porque fala que o Espírito Santo são as tochas de fogo diante do trono. Fala que o Espírito Santo desceu como fogo. Ele é a unção, ele é o óleo que vem sobre nós. Então todas as 10 virgens, elas estavam com as lâmpadas acesas, esperando quem? Esperando o noivo. Quantas subiram? Quantas ficaram? Quantos subiram, pastora Sueli? 50% subiu, 50% ficou do lado de fora, batendo, Senhor, abre-nos, noivo, abre-nos. E a porta não se abriu. Jesus, por 6 vezes, ele fala, estatisticamente, matematicamente, que 50% das pessoas que estavam sendo chamadas vão estarem preparadas, e 50% das pessoas que estavam com o Espírito Santo não estarão preparadas, virgens prudentes e virgens loucas. O que eu quero dizer? Que Ele está trabalhando para preparar a igreja, mas é você que vai se render para Ele te preparar. É você que vai abrir o coração para Ele te preparar. É você que vai desejar essas mudanças. É você que vai desejar ser diferente. A obra toda é dele, mas é você que tem que abrir o coração para Ele. A minha dor em relação à igreja é a indiferença. A minha dor em relação às pessoas é a indiferença. Em relação a muitos líderes aí fora é indiferença.
já estão cheios de rugas, já não mudam nada, já não estão abertos a coisa nenhuma, já não querem crescer, já estabilizou. A mente que já tem os seus valores absolutos, já são os seus doutores em teologia, pessoas que já são mestres na divindade, que o que pensa é a verdade. E Deus está chamando meninos, Deus está chamando pessoas que não estão brilhando ainda, para serem pessoas que vão brilhar com a glória. Deus está chamando pessoas cheias de mancha, porque Ele vai tirar a mancha. Deus está chamando pessoas cheias de defeito, porque Ele vai tirar os defeitos. Deus está chamando pessoas que ainda não são santificadas, porque Ele vai te santificar. Ele vai falar com você todos os dias, para te dar um banho da palavra de Deus, porque Ele tem uma palavra de bênção, que Ele vai preparar uma noiva que vai estar à altura do casamento. Ele vai colocar diante dele uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, irrepreensível e santa. Eu quero fazer parte dos 50% que vai estar pronto. Quem quer fazer parte dos 50% que vai estar pronto aí? Se coloca em pé, gente, em nome de Jesus.